Bom, gente, hoje eu não vou pregar a palavra. Nós temos uma convidada muito especial na nossa casa hoje aqui nos visitando. Ela, junto com seu esposo, pastoreiam as igrejas CC Videira, que fica no Rio Grande do Norte. São 3 campos lá no Rio Grande do Norte, em Natal e mais algumas cidades que eles ajudam. Eles são sensacionais. Nós aprendemos a admirá-los, passamos um bom tempo frequentando a igreja desse casal lá em Natal, no nosso tempo sabático em 2022, e eu queria que vocês recebessem com muita alegria, com muita celebração, por favor, pastora Ana Coelho, vem para cá, por gentileza. Oi, gente, quem está feliz de estar na casa de Deus? Glória a Deus. Algumas pessoas não levantaram as mãos, mas eu creio que até você sair daqui, você vai sair daqui cheio pela presença do Espírito Santo de Deus. E hoje já é o 2º culto que eu estou pregando. Ontem já preguei para as mulheres. E enquanto eu estava ali, eu trouxe uma palavra sobre Jericó no culto anterior. E o Senhor disse, eu tenho outra palavra para esse culto das 7. Então eu não sei o que é que Deus quer fazer aqui de forma específica. Normalmente nós não fazemos isso na igreja. Eu resolvi dar trabalho para o louvor, pedir, gente, chama o louvor de novo, porque eu creio que aqui é um ambiente para a gente ser guiado e movido pelo Espírito Santo de Deus. Então aí no seu lugar, em pé, sentado, do jeito que você quiser ficar, só fecha os teus olhos e começa a clamar pela presença de Deus. Começa a dizer, Espírito Santo, eu não vim aqui cumprir uma agenda, eu vim aqui te adorar, Pai, porque Tu és o motivo da minha alegria, Tu és o motivo pelo qual eu acordei, Tu és o motivo, Deus, pelo qual eu estou viva até nos dias de hoje. Então nesse lugar, Jesus, nós te adoramos, nós te honramos e nós te glorificamos e dizemos que Tu és tudo em nós, Pai, e que nós necessitamos de Ti. Transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vão me lançar, só pra demonstrar o Seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, e como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me libertar. E te adorar é o que sustenta-me. É isso, declara isso pra Ele. Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás. De um lugar alto não vão me lançar, só pra demonstrar o Seu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, e como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, e quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai Declara isso pro Senhor essa noite. e te adorar é o que sustenta-me. Eu não vou te louvar em meio
casa, Ele está cuidando dos teus sonhos. Adorar é uma estratégia de Deus, é uma estratégia para você não deixar as circunstâncias, não deixar aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo. E o Senhor, eu não sei porquê, mas Ele está nos chamando a adorá-lo essa noite. Ele está nos chamando a nós nos rendermos a Ele e dizer que Ele é o motivo da nossa adoração aqui nesse lugar. E dizer que para adorar foi que nós nascemos. Adorar é porque nós estamos aqui. Adorar é o motivo de você ter saído da sua casa até hoje. Você não veio visitar uma igreja, você veio ter um encontro com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que muda e que faz todas as coisas. Então, aí no seu lugar, levanta a tua mão e declara junto com o louvor, dizendo para Ele: pra te adorar, Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. É isso, Deus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declara mais uma pra vez. te adorar, oh, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Jesus, o motivo, foi que Pai. eu nasci. Não existe outro que não seja o Senhor, Deus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor de Deus. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Em espírito, em verdade. Enquanto você vai adorando, Deus já está curando Te aqui nesse lugar. adoramos. Enquanto você está declarando isso, Te Deus está adoramos. mexendo coisas dentro de você. Enquanto Em você está espírito. falando essa verdade, Deus está trazendo alegria. Verdade. Deus está mudando o plano, Deus está abrindo os teus olhos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver. Declara isso do seu Pra coração. te adorar, oh, Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, oh, Rei dos Reis, foi que eu nasci, foi que eu nasci, oh, Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, o nosso prazer está na tua presença, Pai. Nós poderíamos passar horas aqui te adorando, dizendo que toda honra e toda glória é tua, Deus. Nós cremos que louvores, eles quebram cadeias. Louvores, eles quebram principados. Enquanto você louva, o Senhor trabalha. Enquanto você louva, você está vencendo a guerra. Enquanto você louva,
O Senhor está confundindo os inimigos enquanto você louva. Deus está mudando algo no seu coração e na sua mente. Eu creio que cadeias estão sendo quebradas aqui nesse lugar. Eu creio que vendas estão caindo aqui nesse lugar. Eu creio que Deus está sarando corações aqui essa noite. E eu senti muito forte falar isso. Deus está gerando algo novo aqui nesse lugar. Desfruta da presença dEle. Desfruta daquilo que Deus está fazendo. Ele te chamou até aqui, até esse lugar. Essa palavra de hoje é para você. E você pode sentar aí no seu lugar. Obrigada, louvor. Porque algo que eu amo é essa presença de Deus. É uma frase muito falada e não tem problema nela, mas nós gostamos de dizer assim, né, Pastor Jean? O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Mas a verdade é que nós estamos às vezes em muitos lugares e não estamos na presença, com a presença. Porque a presença não é um lugar, a presença é uma pessoa. A presença não é uma experiência, a presença não é um momento, a presença não é algo pontual, a presença é a presença. E quando você tem um encontro com a presença, algo muda, algo mexe, algo tira você do lugar que você estava antes. Aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que você olhava, você não olha mais. Aquela forma que você tinha quando você teve um encontro com a presença. Você diz, eu não sei o que aconteceu comigo, mas algo dentro de mim mudou. Porque quando você tem um encontro com a presença nos dá direcionamento, a presença revela quem nós somos, a presença muda completamente algo no nosso interior. Mas a verdade é que por algum tempo não foi assim. Por algum tempo o povo não entendia isso. E acreditava que a presença estava em algo específico, estava em algo físico. E é sobre isso que eu quero compartilhar essa noite. Pode ser? Como o pastor me apresentou, sou Ana, sou lá de Natal. Eu, meu esposo e a nossa filha, nós somos muito felizes em servir a Deus. E eu estou muito impressionada. É minha primeira vez aqui. E eu estou com o coração cheio e admirada por tudo aquilo que Deus tem feito nesse lugar. Eu estou saindo daqui crendo que Deus está fazendo milagres aqui. Crendo que aqui tem um povo cheio de fé. Crendo que aqui eu conheci um povo que é ousado. Então eu quero te encorajar a você não retroceder. Porque aquilo que Deus te chamou para fazer não pode ficar só em você. Tem muitas coisas para você realizar. Independente da tua idade, independente da tua posição socioeconômica, eu creio que o Senhor te chamou, literalmente, para um tempo como este. E eu vim falar da presença de Deus, foi isso que Deus bradou ali no meu coração. Como eu falei para você, eu tinha outra palavra, mas eu percebo que durante muito tempo, as pessoas trataram a presença como algo físico. E, Ana, por quê? Porque a verdade é que até os dias de hoje, esse talvez seja o nosso maior desafio. Não transformar a presença de Deus em um amuleto. Não transformar a presença de Deus em uma bengala. Não transformar a presença de Deus em algo que nos dá sorte, mas dá a devida importância que a presença de Deus tem. Aninha, quando é que nós transformamos a presença de Deus em amuleto? Quando nós procuramos a presença de Deus para receber e não para adorar. Quando nós procuramos a presença de Deus para querer algo em troca e não para desfrutar de quem Ele é. Nós transformamos a presença de Deus em um amuleto quando nós procuramos ela pelos benefícios que ela tem para nos oferecer e não pela presença em si. Por isso que eu creio que foi para adorar o Rei dos Reis que nós estamos aqui. Foi para isso que Ele nos chamou. E eu tô esses dias, né? Eu saí de casa desde sexta-feira de madrugada. Eu saí de casa e eu tô sem o Tiago. E eu fiquei imaginando que o Tiago poderia ter preparado um presente para mim, não é verdade? Tá escondido ali na minha mala,
para que todo dia, quando eu acordasse, eu tivesse um presente na sexta, no sábado e no domingo. Eu ia adorar, eu não ia achar ruim não. Mas a verdade é que se eu tivesse que escolher entre os presentes e a presença do Tiago, que é o meu marido, eu preferia que ele estivesse comigo. Porque a verdade é que nenhum presente substitui a presença. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas o que ele pode me dar não é maior do que quem ele é. E assim é o nosso Deus. Ele pode te encher de presentes, mas a verdade é que nada pode ser maior do que quem ele é na tua vida e na minha vida. E Aninha, por que as pessoas tinham essa mentalidade? Por que nós temos essa mentalidade da presença de Deus como algo físico? Porque no Antigo Testamento, a presença de Deus, ela era vista aonde? Falei no outro culto, ela era vista aonde? Na arca. Não sei se você lembra, se você não conhece, não tem problema nenhum, depois você dá uma lida. Mas Deus mandou Moisés construir essa arca. E a verdade é que o povo prontamente prestou atenção que naquela arca existia poder. Mas eles não tinham percebido que o poder não estava na arca, é porque ali simbolizava a presença de Deus. E eu vou aqui percorrer com vocês uma história. Eu amo a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama? Então se prepara que vai ter muita Bíblia hoje, certo? Porque aconteceu algo que é relatado em 1 Samuel, capítulo 4. Mídia, me ajuda, eu vou 1 Samuel quase todo. 1 Samuel, capítulo 4, é relatado uma derrota. O povo de Deus tinha perdido uma das batalhas. E 1 Samuel, capítulo 4, versículo 3, fala o seguinte: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos. Para eles tinham que correr e buscar a arca, porque eles achavam que a arca era que tinha o poder. Então eles começaram a tratar a arca como um símbolo de sorte. Eles começaram a tratar a arca como um amuleto da sorte. Eles começaram a tratar aquela arca como o seguinte: eu não preciso de Deus, eu só preciso dessa arca. Então, há tanto que ela esteja comigo, eu terei sorte, eu terei vitória, eu terei seja lá o que eu queira. Mas a verdade é que quando 1 Samuel 4:6, quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram de tão alto e o chão estremeceu. E os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? E quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento, ai de nós. Só que se você acompanhar, você vai ver que eles levaram a arca, mas que naquela batalha, sabe o que é que aconteceu? Alguém sabe o que é que aconteceu? Lembra, pastor, o que é que aconteceu? Eles perderam novamente. Aninha, por que eles perderam? Mesmo estando com a arca. Porque a presença não é amuleto para ser usada. A presença de Deus, ela não é amuleto para ela ser usada. Essa arca, ela foi trazida a princípio para ser um amuleto de sorte, uma mandinga, como se fosse uma figa, um olho grego. E a verdade é que eu e você, nós não precisamos disso. Eu e você, nós estamos buscando em tantos lugares, em tantas coisas místicas no nosso meio, e celebrando tantos deuses, que nós estamos perdendo o principal. Aninha, qual é o principal? O principal é que Deus, ele não quer ser usado, Deus quer ser experimentado, Deus quer ser adorado, Deus não quer ser usado, Deus quer ser conhecido, Deus não quer ser usado, Deus quer ser aproveitado. Ele não é apenas o Deus da bênção, Ele é o abençoador, Ele é o eu sou em todas as áreas da minha vida e da sua vida. Então Ele não quer que você use Ele como algo, Ele quer que você conheça e tenha intimidade com Ele.
Experimente da presença dele. Ele não é somente a cura, ele é também a provisão. Ele não é somente a provisão, ele também é a vitória. Ele não é somente a vitória, ele é o eu sou em todas as áreas da nossa vida. E quando isso acontece, quando eles perdem, sabe o que é que acontece? Gente, eu amo a palavra de Deus, vai comigo. O que acontece quando eles têm essa derrota é que os inimigos, os filisteus, eles tomam a arca. E agora a arca está na mão deles. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que é que a arca significava? A presença de Deus. Mas deixa eu te falar algo. O inimigo ficou com a arca. Mas a verdade é que o inimigo, ele não quer a presença de Deus. O inimigo, ele não quer a arca, ele não quer a presença. O inimigo, ele só quer ter a certeza que ele vai te roubar a presença de Deus. Ele só quer ter a certeza que você não vai ter a arca. Ele só quer ter a certeza que você não vai estar com a presença. Ele quer que você se distraia. Ele não tem interesse nem de ficar com a arca, nem muito menos com a presença. O único interesse dele é que você não tenha acesso. E cuidado, para você não estar entregando a arca. Para você não estar entregando a presença de Deus. Aninha, como é que eu entrego a presença de Deus? Quando é que a presença de Deus ela é roubada de mim? Quando você se perde nas aflições, quando você se perde nas preocupações, quando você se perde nas adversidades, ou até mesmo quando você se perde nas alegrias, ou quando você se perde no dinheiro com a falta dele ou com o muito dele. Quando você se perde no dia bom, no dia mau e você esquece. Quando os dias forem bons, o que é que fala Eclesiastes 7,14? Aproveite-os bem. Mas quando eles forem ruins, considere. Deus fez tanto um contra o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Porque a verdade é que a nossa alegria não está em dia bom ou dia ruim. A nossa alegria ela está no Senhor. A nossa esperança ela está no Senhor. A nossa convicção ela precisa estar no Senhor. Aninha, levaram a arca. E agora? O que foi que aconteceu? Quando eles tomaram a arca, está escrito em 1 Samuel 5, a partir do versículo 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, e eles a levaram a Ebenezer. Gente, tem uns nomes difíceis, tá? Eles levaram de Ebenezer para Asdod, e a colocaram dentro do templo de... Vocês estão comigo, gente? E colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado da sua estátua. Acompanha aqui comigo, os filisteus pegaram a arca. Eles roubaram a arca agora estava na mão deles, aquilo que era um objeto sagrado para os israelitas. Então eles pegam a arca e eles levam a arca para dentro do templo deles. Eles pegam a arca e eles pegam e botam do lado do Deus dele. Eles colocam a arca que significa, que simbolizava a presença de Deus, eles botam do lado de Dagon. Eles estavam tão felizes com essa vitória que eles colocaram a presença de Deus junto ao lado do Deus dele, Dagon. E eles se esqueceram que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. E eu amo a palavra de Deus porque ela continua relatando, 1 Samuel 5,3. Quando o povo de Asdod se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon, o que, meu povo? Caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, porque todo Deus que não é o verdadeiro Deus, ele vai ter que cair na presença do verdadeiro Deus, porque tudo aquilo que quer roubar a tua alegria, tudo aquilo que quer roubar a tua paz, tudo aquilo que quer roubar a tua esperança, tudo aquilo que quer roubar a tua convicção, vai ter que cair diante da presença do Deus verdadeiro. E a Bíblia diz, gente, eu amo a palavra. E a Bíblia diz, quando Ananias se levantou de madrugada, no dia seguinte, lá estava Dagon caído, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon. Oh, meu povo, não aprenderam. Eles levantaram Dagon e botaram ele de volta no seu lugar. E aí eu não vou repetir o texto, é outro texto, é a continuação. A Bíblia continua dizendo, mas nas manhãs seguintes,
Quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagom o quê? Caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo-os com tumores. Quando os homens de Asdod viram o que estava acontecendo, disseram: a arca do Deus de Israel não deve ficar aqui conosco, pois a mão dele pesa sobre nós e sobre o nosso Deus Dagom. Deixa eu te falar uma coisa: até os teus inimigos vão devolver o que não pertence a eles, porque se a tua bênção, se a tua provisão, se a tua esperança está nas mãos de quem não é para estar, ela vai voltar, porque é aquilo que é de Deus. Nem o inimigo consegue ficar. O teu casamento é de Deus, ele vai voltar. O teu filho é de Deus, ele vai voltar. A tua empresa é de Deus, ela vai voltar, porque o inimigo não vai ficar com aquilo que foi consagrado e escolhido e separado por o Senhor. Entenda isso. Eu amo porque o texto relata que a sua cabeça e as suas mãos tinham sido quebradas. Eu quero declarar que todo plano que foi calculado sobre a sua vida, ele está sendo desfeito agora em nome de Jesus. Todas as mãos que tentaram articular algo contra a tua vida, contra a tua história, contra a tua saúde, contra a tua família, eu declaro agora sendo quebrado em nome de Jesus. Eles não conseguiram ficar com a arca. E aí, eles devolveram a arca. E o que foi que aconteceu? Samuel 6:1 fala que quando já fazia 7 meses que a arca do Senhor estava em território filisteu, os filisteus chamaram sacerdotes e adivinhos e disseram: o que é que nós faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não mandem de volta só a arca, mas enviem também uma oferta pela culpa. Então vocês, serão curados e saberão que por sua mão não tem se afastado de vocês. E para encurtar a história, gente, para a gente seguir, eles devolveram a arca. E nós lemos lá em 1 Samuel 7:1. Depois tu lê tudo que tu vai amar essa história. A Bíblia diz que os homens de Kiriat Jearim vieram para levar a arca do Senhor. E eles levaram para a casa de, diz comigo, Abinadab. E na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. E a arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo. Foram quantos anos? 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com... Aqui passaram-se 20 anos. Acompanha comigo. E você vai perceber que essa família de Abinadab, que recebeu a arca, que recebeu a presença, que teve a grande alegria de receber na sua casa aquilo que representava a presença de Deus. A Bíblia diz que eles ficaram quantos anos, gente, com a arca? E de uma forma, não sei se você parou para prestar atenção nisso, ou quando você lê, você vai reparar nisso, que durante esses 20 anos, nada aconteceu. Durante esses 20 anos, não teve nenhuma manifestação. Durante esses 20 anos, simplesmente não aconteceu nada. E é muito estranho, não sei se você acha isso normal, mas para mim é muito estranho estar na presença de Deus e não acontecer nada. A presença de Deus está na minha casa e não acontecer nada. A presença de Deus está na minha vida e eu não mudar em nada. E a presença de Deus está na minha faculdade, no meu trabalho e não mudar em nada. Algo aqui me chama a atenção. E o que eu percebo é que talvez esse povo tinha medo da presença de Deus. Ou então o povo preferiu deixar essa presença de Deus quieta. E eu não sei se você se atenta para esses detalhes. Mas eu não sei se você percebeu, mas o povo buscava o Senhor com o quê? Com súplicas. Eles não buscavam a Deus com adoração. Eles não buscavam a Deus com devoção. Eles não buscavam a Deus com prazer nem por alegria. Eles estavam buscando a Deus apenas suplicando, pedindo coisas que o Senhor pudesse oferecê-los.
E o que eu percebo, o que eu aprendi com isso, é que onde a presença de Deus ela não é desejada, a sua glória não é manifestada. Onde a presença de Deus não é ansiada, o seu poder não é exercido. Aonde não fazem questão da demonstração da presença de Deus, nada acontece. 20 anos. E eu vim enviada por Deus te perguntar: há quanto tempo você não tem desfrutado da presença de Deus? Há quanto tempo você não tem experimentado da presença de Deus? Há quanto tempo você não tem visto e vivido os milagres que a presença de Deus proporciona? Há quanto tempo você não deseja a presença de Deus como tudo, como o mais importante na sua vida? 20 anos? 10, 15, 2? Quanto tempo você vai esperar? Você vai esperar chegar aos 20 anos? Ou tem pessoas aqui que disseram: olha assim, pastora, já passaram esses 20 anos. Quanto tempo você vai ficar só no básico? Quanto tempo você não vai se envolver? Quanto tempo você não vai se permitir? Quanto tempo você vai ficar aí só sentado no banco, fingindo que está tudo bem? Quanto tempo você não vai superar os seus medos e os seus receios para poder se permitir viver o extraordinário de Deus? Eu fico imaginando 20 anos. Foi o que aconteceu na casa de Eleazar. A presença foi guardada. E pior, sabe o que é que eu percebo? É que essa presença se tornou algo comum naquela casa. A presença se tornou comum. A presença não foi mais honrada. A presença não foi mais buscada. A presença não foi mais desejada. Talvez um dia a presença chegou na tua casa e tu fez aquela alegria. Tu consagrou o teu filho, assim como Eleazar foi consagrado. Você disse: meu Deus, agora eu tenho a presença de Deus. Mas parou por aí. Você viu maravilhas, mas parou por aí. Você viu coisas acontecendo, mas parou por aí. Você sentiu a alegria de ser a casa que recebe a presença, mas talvez você tenha se acostumado e tenha guardado a presença. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas hoje aqui, que por algum motivo guardaram a presença de Deus. Em nome de Jesus, não faça como Abinadab, que simplesmente guardou a presença. A Bíblia não fala nenhum milagre, nenhuma grande coisa que o Senhor tinha feito. E Aninha, por que tu está falando isso? Porque já já eu vou te mostrar o que é que acontece quando a presença é desejada. E aqui termina o primeiro livro de Samuel. Saul é ungido rei, mas Saul também não amava a presença de Deus. Saul amava a sua reputação. Saul amava os seus dons. Saul amava as suas habilidades. Ele amava o resultado que ele dava. Mas a verdade é que Saul não tinha coração. Saul amava a posição e não amava as pessoas. Saul, Ana, por que tu está dizendo isso? Porque Saul não honrou Samuel, que foi a pessoa que lhe ungiu. E eu vim te dizer, cuidado, para você não esquecer as pessoas que te apoiaram, as pessoas que te impulsionaram, as pessoas que acreditaram em você, que te ungiram. Saul não era grato, mas a verdade é que nada vale o que tu tem se tu não tem a presença. Nada vale o que você entrega se vem sem a presença. Pode valer aqui na terra, mas eu não sei qual é o seu lugar, porque o meu destino não é a terra, o meu destino é o céu. Então, em nome de Jesus. Aninha, o que é que acontece para a gente seguir? Saul, a Bíblia fala em 1 Samuel 18, 12, que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia o abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi da sua presença e lhe deu o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. E Davi tinha êxito em tudo que fazia, por quê? Pois o Senhor estava com ele. Davi não tinha êxito porque ele era inteligente. Davi não tinha êxito porque ele era bonito. Davi não tinha êxito porque ele era rico. Davi tinha êxito porque
O Senhor estava com ele. Você pode não ser nada, mas se você tem a presença, você tem tudo. Você pode não ter nada, mas se você tem a presença, você tem tudo. Você pode não ser reconhecido por ninguém, mas se você tem a presença de Deus, você não precisa de reconhecimentos externos, porque o Senhor te conhece. Para resumir, gente, a história, Davi ansiava pela presença, tinha desejo pela presença, e ele não percebia que a presença já estava com ele. Mas agora, como a presença era simbolizada pela arca, Davi fez o seguinte: eu quero essa arca. E aí, essa história é contada aqui de novo. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e acima dela. Puseram a arca num carroçal novo e a levaram da casa de Abinadab, da colina. Uzá e menino, quase que eu gaguejei. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroçal com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço. Você já lembra dessa história? Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Mas a ira do Senhor se acendeu contra Uzá pelo seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Aninha, que história triste é essa? Eu só trouxe essa história para te falar que aqui mostrava a familiaridade que a família de Abinadab tinha com a arca. A arca para eles tinha se tornado tão normal que eles tinham perdido o temor pela arca. Talvez eu e você, nós não sabemos como é que deveria ser conduzida aquela arca. Mas se você for ler lá no Antigo Testamento, tinha todo um protocolo. Não era todo mundo que podia pegar na arca, não era todo jeito que podia conduzir a arca, não era qualquer pessoa que podia tocar na arca. Eu e você, nós não sabemos, mas esses meninos aqui sabiam. Eles sabiam bem direitinho como é que deveriam conduzir a arca. Mas a arca tinha se tornado tão normal para eles que eles perderam o temor pela arca. Eles perderam o temor pela presença de Deus. E quando aconteceu aquilo, Davi ficou com medo e disse: não quero mais a arca não. Pode deixar na casa de Obed-Edom. Diz comigo, Obed-Edom. Aí aqui tem uma imaturidade na vida de Davi, mas aí é outro processo, que aí o pastor me chamou outro dia para pregar sobre isso. Mas eu só vou te dizer, não tenha medo da presença de Deus. E a Bíblia diz em 2 Samuel 6, versículo 9, diz que a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. Diz comigo, 3 meses. A arca ficou na casa do Senhor, na casa lá desse pessoal, por 3 meses. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou ele e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por conta de quê, gente? Por conta da arca de Deus. Eu não sei se você percebeu, mas a arca de Deus não fez nada durante 20 anos. Mas bastou uma família que valorizava, bastou uma família que buscava, bastou uma família que honrava, bastou uma família que sabia o que tinha nas suas mãos, que a Bíblia diz que em 3 meses a presença de Deus abençoou todo aquele lugar. A presença de Deus abençoou toda aquela família. Quando Davi ouviu falar sobre isso, ele disse: ei, então agora eu quero a arca. Davi, com a grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em uma tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios e a comunhão perante o Senhor. Porque quando a presença de Deus ela é desejada, existe a bênção de Deus. Por causa da arca de Deus, uma família inteira foi abençoada. Porque o segredo não está na presença, o segredo está na resposta que você dá à presença.
A arca não fez nada durante 20 anos na casa de Abinadab, mas na casa de Obed-edom, durante 90 dias, abençoou toda a família e tudo que eles possuíam. Um entendeu quem estava na casa, o outro não. Um valorizou a presença, o outro não. Um respondeu à presença e o outro não. Deixa eu te falar uma coisa, Nazareno, igreja do Nazareno, em Roraima, começa a valorizar a presença de Deus. E isso me lembra muito uma história contada por Jesus, onde tinham duas irmãs, Marta e Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, para com as tuas inquietações, com as tuas preocupações, que enquanto você estiver inquieta e preocupada, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, escolha a boa parte, escolha a presença de Deus. Ana, como é que eu perco a presença de Deus? Com as suas inquietações e com as suas preocupações. Você deixa de desfrutar da presença de Deus. O fazer demais pode estar te roubando da presença de Deus. Mas voltando aqui, Davi, para a gente encerrar, a Bíblia diz, olha que lindo, a Bíblia diz que o rei Davi, 2 Samuel 7:1, diz que o rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. E certo dia ele olhou para Natã, o profeta que vivia falar com ele, e ele olhou para Natã e disse assim: Natã, eu estou aqui morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E gente, naquela mesma noite, o Senhor, o meu Deus, que é o teu Deus, ele olhou para Natã e falou assim: Natã, vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Eu não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra tenda, de um tabernáculo para o outro, por onde eu tenho acompanhado os israelitas. E alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem eu ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Ah, Natã, deixa eu te falar, igreja, essa noite o que o Senhor manda te dizer. A verdade é que eu sempre estive com você, por onde você andou, e eu eliminei todos os seus inimigos. Agora eu, o teu Deus, te farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Sabe o que é que eu aprendo com tudo isso? Por isso que eu quis trazer essa palavra. Porque o que eu percebo é que a presença nunca esteve na arca. A arca é o teste da presença. Não sei se você está entendendo. A presença nunca esteve presa numa caixa. A caixa, a arca, ela só nos mostra se eu e você, nós estamos preparados para lidar com a presença. A presença nunca esteve na arca. A arca é para saber o quanto eu e você estamos dispostos a buscar a Deus, a honrar a Deus, a se entregar para Deus. E eu amo que fala lá em Atos 17. Atos 17 diz que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, assim como o pastor falou. E ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. E de um só ele fez todos os povos para que voassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens os buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora, diz comigo, embora
embora Ele não esteja longe de cada um de nós, porque nele nós nos movemos, nele nós vivemos e nele nós existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês. Nós também somos descendência dele. Jesus não está longe. O nosso Pai não te abandonou. Ele está perto de você e Ele fez morada em você. A presença em nós muda tudo. Não é o local, não é a circunstância, não é a situação, é a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, no Éden era a presença de Deus. José na prisão era a presença de Deus. José no palácio era a presença de Deus. Lá na fornalha, no meio daquele fogo, no quarto homem era o quê? A presença de Deus. João Batista na prisão duvidou da presença de Deus. Paulo na prisão cantou na presença de Deus. Eu não sei se você lembra dessa história. Paulo e Silas estavam juntos. Eles estavam indo para onde, gente? Eles estavam indo adorar. Eles estavam indo buscar a presença. Eles estavam indo se consagrar ao Senhor naquele dia. Mas no meio daquele caminho eles foram pegues. Eles foram presos. Eles foram algemados no momento em que eles estavam indo adorar. E naquele dia eles foram colocados dentro de uma prisão. E você lembra o que é que aconteceu na prisão? Eles adoraram a presença de Deus. Porque não importa o local, não importa a circunstância, não importa a situação, o que importa é você adorar a presença de Deus. Em todo lugar, em todo momento, a presença não pode mudar. E o que a presença faz em mim e em você, não pode ser alterado, porque a presença não é um lugar, a presença é uma pessoa. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E a verdade é que quando Jesus chega, tudo muda. Quando Jesus chega, a filha de Jairo ressuscita. Quando Jesus chega, o endemoniado de Gadareno, ele é liberto. Quando Jesus chega, Lázaro volta a ter vida. Quando Jesus chega, o cego volta a enxergar. Quando Jesus chega, a mulher samaritana, ela é perdoada. Quando Jesus chega, aquela que ia ser apedrejada, ela é perdoada. Quando a presença chega, tudo muda. Não é um lugar, não é uma madeira, não é um depósito, é uma pessoa. A presença é mais forte. E eu quero declarar que essa noite você vai ser marcado pela presença de Deus. Você foi alcançado pela presença de Deus. Você foi perdoado pela presença de Deus. E você vai estar sendo cheio da presença de Deus. Você não está mais sozinho, porque a presença é com você, na sua casa, na sua vida, na sua família. Deixa eu te falar uma coisa: podem tirar tudo de mim, de você, só não podem nos roubar